caso da dona Oraide, de 50 anos, prova que a LER, a lesão por esforços repetitivos, não dá apenas em trabalhadores que mexem com digitação. Dona Oraide trabalhou durante 5 anos no metrô de São Paulo como bilheteira. De tanto fazer a mesma coisa, 2 anos atrás ela começou a sentir fortes dores nos braços. Eu às vezes estava destacando o bilhete, entregando para o usuário, pegando o dinheiro, dando troco, parece uns choques. Então dava aquele tirão assim na mão. Depois de alguns exames, um laudo médico constatou: ela estava com tenossinovite, uma inflamação nos tendões dos braços que acabou afastando Dona Oraide do trabalho e até atrapalhando nos serviços de casa. Agora, depois de quase 2 anos afastada e de muita fisioterapia, Dona Oraide aguarda com expectativa a alta do médico para voltar ao trabalho. Mas mesmo assim, em outra função. Então eles têm que arrumar uma colocação para mim que eu não exerça a mesma função. E espero tudo dar certo, né? Metalúrgicos de Osasco, na Grande São Paulo, recebem a visita de metalúrgicos da Suécia, especialistas em meio ambiente do trabalho. O encontro promoveu uma troca de experiências sobre prevenção de acidentes e saúde do trabalhador dentro das fábricas. Durante 2 dias, os dirigentes sindicais da Suécia fizeram um perfil do meio ambiente de trabalho nas metalúrgicas do seu país. Os cepeiros, engenheiros e técnicos de segurança brasileiros que participaram do encontro ficaram impressionados com as conquistas dos trabalhadores suecos. Eu tomei contato com novas formas de proteção, com equipamentos que vão ter condições de ser aplicados dentro da empresa onde eu trabalho e que vai possibilitar a diminuição tanto das condições de insalubridade como de acidente onde eu trabalho na Schenck. Os sindicalistas suecos também ficaram impressionados, só que com as más condições de trabalho no Brasil. Depois de visitar 13 empresas da região de Osasco, eles compreenderam por que o Brasil tem um número tão alto de acidentes do trabalho e doenças profissionais. Falando um português quase perfeito, um dos sindicalistas suecos traçou um paralelo entre a metalurgia nos 2 países. Comparando com a Suécia, o ambiente de trabalho e modernização das empresas suecas, hoje, essas empresas que nós visitamos é realmente 25 anos atrás, nas tecnologias. Os organizadores do encontro apresentaram várias reportagens do Linha Viva para mostrar os esforços do governo, empresários e trabalhadores para melhorar as condições de trabalho no Brasil. Preste atenção nos números que vamos mostrar agora para você entender por que prevenir acidentes é uma luta importante de todos os trabalhadores. De acordo com a Fundacentro, só em 1993 foram registrados 412.293 acidentes no Brasil. Atenção, eu disse registrados, porque os próprios especialistas da Fundacentro estimam que esse número pode ser 3 vezes maior por causa do subregistro. Quer dizer, o acidente que acontece, mas não chega nos órgãos oficiais. Por isso, vamos ficar de olho vivo nos números e no nosso ambiente de trabalho. Ele está na mineração a céu aberto, em escavações de túneis, na extração e polimento de granito, no jateamento de areia, nas fundições cerâmicas e até na fabricação do vidro. É o pó de sílica que provoca a silicose, uma doença do pulmão que não tem cura. Se você trabalha em algum desses setores, preste atenção na reportagem que nós vamos mostrar agora e saiba o que deve ser feito para proteger a sua saúde. A poeira da sílica livre cristalizada é a principal causa da silicose, uma doença que afeta milhares de trabalhadores em todo o país pelo acúmulo de poeira de sílica nos pulmões. O organismo reage formando cicatrizes no tecido pulmonar. Os pulmões endurecem, dificultando a respiração. É o chamado pulmão de pedra. A silicose não tem cura e pode levar à morte. Silicose aí é o Deus nos acuda. A poeira que contém sílica pode aparecer em diversos processos industriais. Na mineração, ela surge nas operações de lavra por explosivos e na perfuração, britagem, moagem e transporte de minérios e pedras. Nas indústrias cerâmicas, a poeira de sílica aparece durante o manuseio de matérias-primas de preparação da massa, no lixamento de peças secas e nos processos de esmaltação.
Nas fundições, indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, a poeira de sílica é comum nos processos de esmerilhamento de rebarbas de peças, polimento e jateamento com areia, nas operações de desmoldagem e no corte de tijolos refratários. A poeira de sílica também aparece na construção civil durante a escavação de poços e quando se faz o polimento, cortes de furos em blocos de pedra, quartzo e granito. Na indústria química, o perigo de exposição à poeira acontece nas operações com materiais que contêm sílica usados na fabricação de tintas, cosméticos, medicamentos, inseticidas e nos processos de produção de polidores, abrasivos e de cimento. A cidade de Pedreira, no interior do estado de São Paulo, é o maior polo cerâmico da América Latina, com 85 indústrias e 3.000 trabalhadores. Aqui em Pedreira, se tiver medo da silicose, não vive, porque não tem outro lugar para trabalhar. O Sindicato dos Ceramistas apresenta números alarmantes. Nas últimas 2 décadas foram registrados 504 casos de trabalhadores com silicose. 100 deles já morreram. Essas fotos mostram bem como eram as cerâmicas de Pedreira. Pó de sílica por todos os lados. Eu lembro muito bem que depois de 2 horas de trabalho, eu ia tomar o café e eu tinha que lavar o rosto. E dentro do nariz saía até pelote, diz um pedaço de massa do nariz, que logicamente que era poeira. O seu Edson Pentian é uma vítima da silicose. Depois de trabalhar 22 anos em cerâmicas da região, ele começou a sentir os sintomas da doença. Constatada a silicose em estado inicial, o seu Edson foi afastado do trabalho. A minha vida mudou e muito. Porque eu hoje não sou incapaz de fazer um serviço pesado, não posso levantar um peso, não posso andar muito, né, que eu sinto aquela falta de ar. Infelizmente, o caso do seu Edson é apenas um entre muitos, mas ele ainda teve sorte. Sua silicose foi diagnosticada cedo, o que nem sempre acontece. É comum haver a confusão entre silicose e outras doenças pulmonares, porque as alterações vistas no raio-x podem ser encontradas em outros tipos de doenças respiratórias também. Muitos casos de trabalhadores com silicose poderiam ser evitados se algumas medidas de proteção coletiva fossem adotadas pelas empresas. Houve muito pouca evolução na proteção à saúde dos trabalhadores, principalmente por problemas de informação. Eu sabia que pegava essa doença, não conheço essa doença. Ele não sabe e muitas empresas desconhecem que a silicose pode ser prevenida, adotando-se algumas medidas em conjunto. O ideal é que as indústrias usem matérias-primas que não contenham sílica. Quando isso não é possível, o jeito é substituir processos manuais por automáticos e realizar operações que não produzam poeira. Uma das formas mais eficazes de controle da poeira de sílica é a umidificação. A utilização de água no armazenamento, transporte de matérias-primas, equipamentos e manuseio de peças impede a formação do pó de sílica. Numa indústria cerâmica que produz isoladores elétricos para torres de transmissão de energia, a poeira da sílica surge na hora em que a peça entra no torno. É nesse momento que o trabalhador fica mais exposto. Para evitar que o torneador respire todo esse pó de sílica, a captação da poeira deve ser feita com um sistema de ventilação local exaustora. A poeira é aspirada e transportada por dutos até um reservatório lavador para ser reaproveitada no processo. A gente não tem o risco de pegar a silicose. E é por isso que a gente não é preciso usar máscara. Para prevenir a silicose, as fontes geradoras de poeira devem ser enclausuradas para que o pó não se espalhe pelo ambiente de trabalho. A sinalização e o isolamento de áreas que geram poeira são medidas de proteção coletiva que reduzem o número de trabalhadores expostos ao risco. Outra medida simples, mas muito importante, é a limpeza diária do local de trabalho. A eliminação dos resíduos e a lavagem do chão ajudam a controlar a concentração de poeira de sílica no ar. A máscara de proteção respiratória é uma medida de segurança complementar e deve estar adequada à quantidade de poeira existente no ambiente de trabalho. É muito perigoso, é o lugar que mais poluído de toda a seção é aqui. Eu tenho medo da silicose, tenho medo sim. Como a silicose pode demorar de 6 meses até 30 anos para se manifestar,
A realização de exames médicos periódicos orientam medidas de controle do pó de sílica e contribuem para proteger a saúde dos trabalhadores. De 6 em 6 meses, vem uma equipe médica fazendo raio-x, exame dos ouvidos, faz um exame geral. É extremamente importante enfatizar que uma história ocupacional não é sinônimo de perguntar a profissão, e sim detalhar as atividades e o local de trabalho em que esse indivíduo passa parte do seu dia. É preciso prevenir a silicose e corrigir os erros do passado que custaram muitas vidas e comprometeram irremediavelmente o futuro de um grande número de trabalhadores. Pelo que eu faria, era que eles tomassem consciência do que é o trabalhador, que o trabalhador não é uma máquina, o trabalhador é uma pessoa humana, entendeu? E melhorasse as condições, pelo menos dos que estão trabalhando, né? É esse o apelo que a gente faz. Uma das causas dos acidentes do trabalho é o estresse, que não vem a ser apenas uma manifestação de excesso de trabalho. O estresse pode ser, por exemplo, um sintoma de contrariedade, de pressão psíquica, de insatisfação no ambiente de trabalho. Mas para a gente falar mais sobre estresse, nós trouxemos hoje aqui ao estúdio do Linha Viva o psicólogo e psicoterapeuta Rui Fernando Barbosa, que é membro da Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética. Rui, o que é o estresse? O conceito de estresse, ele é, na psicologia, muito semelhante ao próprio conceito de estresse na física. A palavra vem da física. O estresse dos metais, por exemplo. Uma barra de ferro, quando é submetida a condições de temperatura muito excessivas, uma temperatura muito alta, essa barra de ferro derrete. A mesma coisa acontece com o organismo humano. Se ele está submetido a condições de pressão excessivas e por um tempo prolongado, ele acaba também se estressando. E acontece uma coisa semelhante com o derreter do metal. Agora, existe então alguma ligação entre o estresse e o trabalho do homem? Existe. Eu diria que, na verdade, não é a relação direta, vamos dizer assim, entre o estresse e o trabalho, mas as condições em que o trabalho é realizado e, sobretudo, no caso do estresse emocional, que é do que eu me ocupo mais, é claro, as pressões e a maneira como ele lida com a emoção dele e o tipo de emoção que é mobilizada nas condições de trabalho. Então, eu costumo dizer que um trabalho de muitas horas por dia, ele provoca, é claro, certo tipo de estresse, né? Ele provoca um cansaço muito grande e pelo fato de você ter que colocar muita energia tua, você tem que mobilizar muita energia, ele tem uma dose de estresse. Mas esse estresse não é o problema. O estresse do esgotamento, você diz, do cansaço. Esse estresse do cansaço, vamos dizer assim, normal, mesmo com muitas horas por dia, né? Ele não é o problema maior. Eu acho que o problema maior são as condições emocionais sobre as quais você está trabalhando. Por exemplo, de uma competição muito grande, num ambiente extremamente autoritário, em que não há espaço para discutir o trabalho, para se realizar com o trabalho que se está desenvolvendo. A instabilidade dentro do trabalho, esses momentos em que, num país como o nosso, por exemplo, em que nunca se sabe se aquela empresa, dali a 3 meses, vai estar vivendo a mesma situação, porque muda a política econômica, muda o mercado, mudam áreas da empresa, quer dizer, muitas vezes você está trabalhando e não sabe se aquela área da empresa vai existir dali a 4, 5 meses. Isso provoca um tipo de pressão que, se fosse apenas eventual, se fosse apenas episódica, ela não seria uma pressão que causasse problemas à saúde. Agora, quando a gente fala de estresse, a gente pensa sempre no empresário ou no alto dirigente da empresa. É prerrogativa só dos altos funcionários de uma empresa ter estresse, ou todo mundo numa empresa, do diretor até o porteiro, está sujeito ao estresse? Sem dúvida, desde o alto empresário, que sofre pressões, sofre dramas e necessidades de se conter emocionalmente durante muito tempo, né? Até o porteiro da empresa, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, esse clima pega todo mundo. Pega todo mundo, né? Agora, os métodos modernos de produção, que são baseados na velocidade, na competição extrema e na falta de estabilidade do funcionário e da própria economia, como você citou agora há pouco, eles acabam provocando um maior sofrimento psíquico no ambiente de trabalho? Provocam, sim.
Eu diria que, é claro que se a gente comparar com o começo da Revolução Industrial, os tipos de pressão são outros, é claro, né? Eu acho que houve uma sofisticação muito grande nas pressões que se sofrem, mas, ao mesmo tempo, toda a vida moderna, né? Tudo o que mudou, se a gente pensar nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos e nos últimos 5 anos, toda a mudança tecnológica, toda a mudança na medida em que a gente entra nessa era da informação, cria uma série de pressões que não havia antes. O que eu incentivo muito é que cada um possa analisar a situação, o ambiente de trabalho e ver que espaço ele pode ter para as emoções dele, para o protesto dele, para a criatividade dele naquele ambiente de trabalho. E defender esse espaço e usar esse espaço. Tá bem, Rui. Muito obrigado pela entrevista. Nós estamos agradecendo a gentileza do Rui Fernando Barbosa, que é membro da Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética, de ter participado conosco dessa entrevista de hoje no Linha Viva. Eu sou eletricista, trabalho em rede de alta tensão e precisava saber se no caso de as luvas, se existe um aparelho que testa a resistência dessa luva na determinada tensão. Zé Bento, a luva que você usa é testada num equipamento como esse aqui. Como é que a gente sabe que a luva é segura? No caso, por exemplo, de uma luva para uso até 17.000 volts, aplica-se uma tensão de 20.000 volts para saber se a capacidade de isolamento elétrico dessa luva está dentro das normas técnicas de segurança. Dessa forma, nós identificamos que a luva realmente é segura.